Bom dia, turma. Uma ótima sexta-feira a todos. Turma, na aula de hoje iremos conhecer as regiões do Brasil. Abram o livro de Geografia na página 214, capítulo 3. Abram o livro de Geografia na página 214, capítulo 3. O Brasil e suas regiões. Acompanhem a leitura no livro de vocês. O que é região? Uma região pode ser definida como uma porção da superfície terrestre que reúne características que a diferenciam das outras porções. A divisão do espaço geográfico em porções que têm características semelhantes é chamada de regionalização. Turma, vamos entender o que são regiões. É chamado de regiões as divisões do território de um país. As regiões são divisões territoriais, são divisões do espaço em porções e cada uma dessas porções, ou seja, cada parte do território geralmente apresentam características diferentes, mas quando apresentam características semelhantes, são chamadas de regionalização. Para vocês entenderem melhor o que são regiões, imaginem sua casa. Faz de conta que sua casa não tem divisões de quarto, de banheiro, de cozinha, de sala, ou seja, não tem paredes. É uma coisa só. Não tem divisões. No momento que você divide essa casa em sala, quarto, cozinha, banheiro, facilita a organização e o convívio. Isto é região. A região nada mais é que uma divisão do território de um país para facilitar a sua administração e organização. Certo, turma? Continuem acompanhando a leitura no livro de vocês. O IBGE dividiu o Brasil em 5 regiões. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é o principal órgão governamental que fornece informações e dados estatísticos oficiais sobre o nosso país. Ele faz, por exemplo, pesquisas sobre aspectos sociais, econômicos e naturais do Brasil. Para facilitar a pesquisa e a organização das informações e dos dados estatísticos sobre o país, o IBGE dividiu o território brasileiro em 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Cada uma dessas regiões é composta de unidades federativas que apresentam características semelhantes quanto à vegetação, ao clima, às atividades econômicas, entre outros aspectos. Turma, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais conhecido como IBGE, é um órgão do governo responsável por fornecer informações e dados estatísticos sobre o nosso país. Ou seja, o IBGE tem
como principal função coletar diversas informações sobre o Brasil. Ele busca retratar a realidade brasileira. Por exemplo, o IBGE coleta informações sobre a quantidade de habitantes, sobre a geração de empregos, coleta informações ambientais, coleta informações de rendas, o dinheiro das famílias, coleta informações sobre a escolaridade das pessoas, entre diversos outros dados. Assim, o IBGE busca retratar todas as informações da realidade brasileira. E para facilitar essas suas pesquisas e para organizar melhor essas informações, é que o IBGE dividiu o território brasileiro em regiões, ou seja, o IBGE dividiu o território brasileiro em 5 grandes regiões. E quais são elas? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E por que o IBGE fez essa divisão? Para facilitar a pesquisa e a organização das informações sobre o nosso país. Vamos recapitular todas essas informações? O IBGE tem como função coletar diversas informações sobre o Brasil, fornecer dados sobre o nosso país e para facilitar na busca dessas pesquisas e para organizar melhor na busca dessas informações, é que eles resolveram dividir o nosso país em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Ok, turma? Vamos continuar nossa leitura. O governo brasileiro adota a divisão regional do IBGE. A divisão regional feita pelo IBGE é a regionalização oficial do Brasil. Assim, todos os órgãos governamentais devem utilizá-la nas atividades de planejamento e aplicação dos recursos públicos. As informações e os dados estatísticos fornecidos pelo IBGE auxiliam o governo a organizar e administrar o país em todas as áreas: saúde, educação, habitação, transporte, entre outras. A tabela ao lado mostra a quantidade de habitantes em cada região brasileira em 2015. Veja essas regiões no mapa da página seguinte. Turma, essa divisão do território em 5 regiões feita pelo IBGE ajudam os nossos órgãos governamentais, ajudam os nossos políticos a planejar melhor as suas ações, a traçar as suas metas e fazer a aplicação dos recursos públicos nessas regiões. Os órgãos governamentais, eles também utilizam todas as informações coletadas pelo IBGE para direcionar as suas ações. Ou seja, de acordo com as informações cedidas pelo IBGE,
Os governantes terão conhecimento de onde há uma necessidade maior de destinar suas verbas, onde há uma necessidade maior de destinar suas verbas na área da saúde, onde há uma necessidade maior de destinar suas verbas na área da educação e assim sucessivamente. Recapitulando essas informações, todas as informações coletadas pelo IBGE sobre o Brasil é de extrema importância, principalmente pelos governantes. Por quê, tia? Porque vão ajudá-los a administrar melhor o país. Eles vão usar todas as informações para saber quais as regiões, quais os estados que estão precisando mais de recursos, de investimentos, seja na área da saúde, da educação, da habitação, do transporte e entre outros. Ok, turma? Vamos analisar agora essa tabela. Ela mostra a quantidade de habitantes em cada região. Essa pesquisa foi feita em 2015 pelo IBGE. Na região norte, haviam 17.523.000 habitantes. Na região nordeste, haviam 56.640.000 habitantes. Na região centro-oeste, haviam 15.489.000 habitantes. Na região sudeste, haviam 85.917.000 habitantes. E na região sul, haviam 29.291.000 habitantes. Então, essa tabela nos mostrou a quantidade de habitantes em cada região, pesquisa realizada pelo IBGE no ano de 2015. Passando, turma, agora nós iremos analisar um mapa do Brasil com suas regiões e seus respectivos estados. Vejam no livro de vocês. A região norte está indicado na legenda pela cor verde. Ela é composta por 7 estados, sendo eles Tocantins, Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. A região norte é a maior região do Brasil em extensão e é na região norte que se encontra a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica. A região nordeste está indicada na legenda pela cor verde claro. Ela é composta por 9 estados, sendo eles Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. É uma região composta por belas paisagens naturais e com uma grande diversidade cultural. É uma região de altas temperaturas com calor extremo. A região centro-oeste está indicado na legenda pela cor rosa. Ela é composta por 4 estados, sendo eles Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. Por essa região está localizada bem no centro do mapa, ela faz limite com todas as outras regiões.
A região sudeste está indicado na legenda pela cor amarelo. Ela é composta por 4 estados, sendo eles São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Espírito Santo. É a região mais populosa do Brasil. Por ser a região mais desenvolvida, muitas pessoas migram para essas regiões em busca de oportunidades de emprego e melhorias de vida. Essa região atrai visitantes de todo o mundo. E por fim, a região sul está indicado na legenda pela cor lilás. Ela é composta por 3 estados, sendo eles Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a menor região do Brasil em extensão territorial. É interessante porque a cultura, a comida, as festividades dessa região têm traços dos europeus, pois essa região foi colonizada fortemente pelos europeus. Certo, turma? Então, nessa aula, nós aprendemos que regiões são divisões territoriais. O IBGE dividiu o território brasileiro em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, para facilitar a administração e a organização do nosso país. E como vocês puderam observar no mapa, cada uma dessas regiões são compostas por unidades federativas. Cada uma dessas regiões tem os seus respectivos estados. Turma, por hoje é só e um ótimo final de semana para todos. Beijos, ficam com Deus.